Oi, voltei. Talvez você lembre de mim criando conteúdo no Canadá e mostrando um pouco da minha vida aqui no YouTube. E eu vim depois de um ano da volta do Canadá, depois de um ano no Brasil, contar pra vocês um pouquinho, fazer um recap do que me motivou a voltar pro Brasil, de como tá a minha vida no Brasil, quais são os meus objetivos de volta no YouTube. Então, seja bem-vindo. Eu tô muito contente em estar aqui conversando com a câmera de novo depois de um ano, depois de ter ficado afastada e ter mantido a minha vida só para amigos e família nas redes sociais. O que para mim não foi nenhum problema, eu achei que durante um tempo foi necessário eu ficar esse tempo afastada, esse tempo pensando, evoluindo e me dedicando a outras coisas. Mas, pra quem me conhece sabe, eu adoro conversar com a câmera, eu adoro registrar momentos da minha vida, não só pra outras pessoas, mas eu gosto de registrar momentos da minha vida pra que eu olhe daqui pra frente, né, no futuro e veja o quanto eu evoluí, o quanto eu mudei e eu vivo mudando e que bom que eu vivo mudando. Então, seja bem-vindo, eu vou te contar um pouco de tudo que aconteceu durante esse um ano e enfim, vamos lá. Eu acho que primeiro eu tenho que fazer um recap com vocês do que me motivou a voltar pro Brasil. Querendo ou não, desistir do Canadá foi um tópico muito sensível pra mim, então se você vê no meu canal agora, você não vai encontrar vídeos anteriores do Canadá, porque eu excluí todos. Foi uma época muito delicada pra mim, uma época que eu pensei muito no porquê eu tava criando conteúdo, e quando eu decidi voltar pro Brasil, e foi uma decisão que eu pensei durante meses, não foi uma decisão em cima da hora, eu passei por muitas opiniões. Então eu estive exposta a opiniões de pessoas que nem sabiam de fato tudo que tinha motivado a minha decisão de voltar para o Brasil, mesmo que eu tivesse gravado um vídeo no YouTube explicando de forma geral e os detalhes, gente. É muito mais difícil você deixar aberto nas redes sociais quando você tá vivendo. Então, eu voltei pro Brasil, eu decidi voltar pro Brasil, não tava fácil a minha vida no Canadá. Eu tava vivendo momentos, assim, bem delicados, que eu trabalhava em trabalhos entry-level por 16 horas, na maior parte das vezes. E eu não me via tendo futuro no Canadá, porque os objetivos, quando eu tracei o Canadá, o Plano Canadá, eram de ficar 5 anos de fato, viver a experiência canadense, aprimorar o meu inglês e também ter a minha experiência na minha área, né? Eu sou formada em engenharia de produção e gestão da produção industrial, são duas faculdades mais que se conversam, voltada também para o setor de óleo e gás, que é um setor muito forte na cidade, né, que eu tava, que é Calgary, Alberta. E então eu tinha esse objetivo, mas a longo prazo eu comecei a ver que grande parte desse objetivo não ia conseguir ser traçado, eu não ia conseguir provavelmente ficar os 5 anos que eu planejava diante de todas as mudanças no governo, todas as mudanças nas regras que não estavam sendo consideradas quando eu decidi, de fato, entrar no Plano Canadá. Então, muita gente pensa que eu fui pro Canadá com vontade do PR, que no caso é a residência permanente, quando na verdade não. Na verdade, a única vontade que eu tinha era de viver a experiência morando fora, aprimorar meu inglês e ter uma experiência na minha área, né? E quando eu vi que aprimorar o inglês, para aprimorar o inglês, eu ia precisar entrar na minha área, e para precisar entrar na minha área, uma coisa ia puxar a outra. E muitas das vezes você fica com uma dificuldade de entrar na sua área quando você não tem de fato a garra e o objetivo de conquistar o PR. Já é difícil quando você tem a vontade de ter o PR, né? E fica mais difícil ainda quando você tem só vontade de ficar uma temporada e tem essa mentalidade de eu vou voltar pro Brasil. Eu tinha essa mentalidade, talvez isso tenha sido um erro a longo prazo, né? E não eu pensar, eu vou ficar aqui, eu vou conquistar as minhas coisas aqui, quando for a hora de voltar, eu de fato volto. Não foi nesse pensamento que eu tava, mas enfim, eu também não me culpo, porque aconteceram muitas coisas, como eu disse pra vocês. Eu passei por muitas provações, eu trabalhei muito, eu ralei muito, o que, assim, de forma alguma eu me arrependo, porque eu evoluí não só no inglês, mas eu evoluí muito como pessoa. E aí, certo dia, na minha terapia, eu tava muito baqueada entre continuar no Canadá ou voltar pro Brasil, né? E aí voltar a procurar vagas
minha área aqui no Brasil. E foi quando a minha terapeuta virou pra mim e falou assim: qual que é o caminho mais difícil de você seguir? E aí eu olhei assim e falei: olha, o caminho mais difícil de eu seguir é continuar no Canadá, porque tá muito dolorido continuar aqui. E aí foi nesse dia que eu decidi voltar pro Brasil. E a partir de agora, é uma parte que eu não contei, né? Quando eu criava conteúdo, que foi a minha decisão de voltar pro Brasil e o como foi rápido as coisas que aconteceram. Então, assim que eu decidi voltar pro Brasil, eu lembro que eu trabalhava na FedEx, e aí no dia seguinte eu entrei em contato com 2 colegas meus da minha área, da empresa que eu trabalhava em São Paulo. Então eu sou paulista, eu sou de Santos, né, nascida em Santos, mas eu morava na Praia Grande, aí fui morar em Calgary, e aí decidi voltar pro Brasil, só pra recapitular tudo. Da empresa que eu trabalhava em São Paulo, perguntei pra eles se tinha uma vaga pra voltar pra empresa que eu trabalhava, porque foi uma empresa que eu senti muita falta, foi uma empresa que me acolheu, foi uma empresa que lá quando eu ainda era estagiária, eu comecei sendo estagiária em 2021, eles me acolheram e me ensinaram com muita paciência, com muita força de vontade de fazer com que eu evoluísse na minha área. E eu carreguei um carinho gigantesco pela empresa. Eu sempre no Canadá pensava no quanto eu sentia saudade de estar inserida naquele ambiente de trabalho. Eu sei que não é o cenário para muitas pessoas que saem do Brasil. O modo pelo qual elas deixam o trabalho delas, normalmente são trabalhos que você não se sente valorizado, profissionalmente falando, no quesito de estar evoluindo como pessoa, como profissional, num contexto em geral. Só que não era o meu cenário. Então eu deixei um cenário que eu realmente gostava do meu ambiente de trabalho. Eu realmente gostava da empresa que eu trabalhava. E isso foi algo que me pegou muito no Canadá. Muito, porque eu só fui ter essa experiência de fato pra falar, assim, de uma experiência que eu gostei do ambiente de trabalho e um ambiente que me acolheu e que me ensinou e que teve paciência comigo. Até porque a vida não tem paciência com a gente, né? Já deixando esse parênteses. Mas eu acho que a empresa que eu trabalhei, assim, de fato, foi a FedEx. E na FedEx, a minha única particularidade era eu não conseguia concluir as minhas 40 horas semanais, se não me engano. E isso acabava me quebrando muito, porque já era uma empresa que era longe da minha casa. E aí eu descobria no mesmo dia que eu não ia conseguir completar aquela quantidade de horas que estava sendo programada. E eu ficava com um gap muito negativo, né, no final da semana. Eu não conseguia literalmente virar pro meu segundo ou terceiro trabalho e falar assim: olha, daqui a 1 hora eu tô disponível, tem como eu fazer mais horas? Não é de tão fácil acesso isso, pelo menos não era de tão fácil acesso nos trabalhos que eu tinha no Canadá. E aí, assim que eu decidi, eu lembro que eu tava indo pra FedEx, e aí eu chamei esses meus colegas, perguntei se tinha alguma vaga em aberto. Um deles me respondeu e falou: olha, tem uma vaga aqui em São Paulo, entre em contato com a pessoa, né, com a coordenadora dessa área, que também era uma amiga minha e, enfim, pessoas que eu admiro e que eu agradeço, sou muito grata até hoje por terem movimentado tão rápido os dados, sabe? E aí eu conversei com essa colega minha de trabalho e ela pegou e falou: olha, a pessoa que pode te ajudar nessa decisão e falar se realmente você consegue voltar é uma outra pessoa. E aí eu chamei ele, conversei com ele e perguntei pra ele se tinha uma oportunidade de eu voltar pra São Paulo. E aí foi quando ele pegou e falou, ele falou assim: Taitê, tem uma oportunidade, mas tem uma oportunidade no Rio de Janeiro. Você acha que tem possibilidade de você ir pro Rio de Janeiro? E eu virei e falei: não, porque eu vou começar minha vida do zero. Eu acho que não tem a possibilidade de eu começar minha vida do zero em uma cidade que eu não conheço, em uma cidade que eu só visitei. E aí foi quando ele falou pra mim: vamos fazer uma entrevista pra conversar sobre a vaga? Que eu nem sabia a vaga. E aí foi quando eu fiz a entrevista com uma das pessoas que eu mais admiro na empresa. Ela comentou a vaga comigo, ela é do Rio de Janeiro, né? Ela é minha chefe hoje. E assim que eu fiz a entrevista, eu já sabia que eu ia voltar e eu ia voltar pro Rio de Janeiro. Pra mim, parece que não houve dúvidas, sabe? Pra mim, parece que a partir do momento que eu acho que eu até tenho um vídeo que eu gravei no dia dessa entrevista, que na verdade ele já conhecia o meu trabalho, eu já conhecia a empresa, então a gente tava alinhando um pouco da vaga e as minhas expectativas. E aí eu lembro que quando eu saí dessa reunião, eu olhei e falei assim: não tenho dúvidas que eu vou voltar pra essa empresa. Então hoje eu trabalho como representante comercial, eu represento a empresa que eu trabalho, tanto pra produtos quanto pra sistemas, no setor de óleo e gás, voltada pra onshore. Eu fui treinada
treinada, e eu sigo sendo treinada por essa pessoa que eu tanto admiro, e é uma oportunidade riquíssima, gente. Então, foi uma oportunidade que eu sei que Deus, ele olhou pra mim e falou assim: você só precisa tomar a decisão de voltar pro Brasil, de voltar pra sua casa, de voltar pra onde você sabe que você merece estar, né? Então, eu lembro que quando eu fiz essa entrevista, quando eu formalizei, a gente formalizou e conversou sobre a vaga, não tinha dúvidas. Eu só tinha certezas mesmo de que eu ia voltar, e eu ia voltar pro Rio de Janeiro, e a partir dali tudo mudou, porque foi uma questão de uma semana que eu voltei, que eu decidi, né, na verdade. Eu lembro que do momento que eu decidi voltar pro Brasil para o momento que eu voltei pro Brasil, foi uma questão de 1 mês e 20 dias. E quando eu fiz essa reunião, eu tinha certeza de que eu ia pro Rio de Janeiro, que é loucura pensar, sabe? O que me motivou a vir pro Rio, tanto que é uma cidade que eu sempre gostei, eu sempre fui apaixonada, mas eu nunca pensei em enxergar o Rio como casa. Então, depois que eu voltei pro Brasil, passei 2 semanas em São Paulo com a minha família, matando a saudade da minha família, e aí vim pro Rio, passei 1 mês em Airbnb, 1 mês que foi, assim, uma completa loucura, procurando apartamento o quanto antes. Foi muito corrido, foi mês, assim, de muita troca, tive muita troca com muita gente na empresa, porque eu tinha que conhecer muitas áreas ao mesmo tempo e também tinha que me inteirar de diversos projetos que já estavam em andamento. Então, acho que mais pra frente eu consigo mostrar um pouco mais de como é a minha rotina no dia a dia, como é que é a minha profissão, mas de um contexto geral, eu represento a empresa aqui no Rio de Janeiro, e aí eu tenho os meus clientes aqui, eu tenho os meus projetos aqui, e eu lidero esses projetos do que diz ao setor de óleo e gás. Então, é uma área que eu já almejava antes do Canadá, ter a oportunidade de atuar nela hoje e de me especializar. Então, eu tô hoje em dia fazendo MBA em petróleo e gás também. E, gente, é assim, algo que acalenta o coração, algo que às vezes não é sobre o Canadá, sabe? Às vezes não foi sobre o Canadá. E eu, por muito tempo, eu ficava pensando, nossa, que o Canadá é isso, que o Canadá é aquilo. E hoje em dia eu olho e falo assim, o Canadá, ele foi tão bondoso comigo, ele me ensinou tanto, ele me ajudou com o inglês, ele me ajudou a evoluir, ele me ajudou a enxergar coisas que antes estavam a olho nu pra mim. Então, eu sou muito grata pelo Canadá, porque eu sei que o Canadá, ele abriu a minha porta do Rio de Janeiro. E acho que é isso. Acho que pra esse capítulo a gente pode encerrar falando isso, do que me motivou, né, voltar pro Brasil e o que aconteceu depois, porque foi algo que eu não deixei em aberto nas redes sociais, foi algo que eu decidi voltar e viver no off, então compartilhar só com família e amigos, mas que é algo que com certeza foi um diferencial, me fez muito bem eu ter ficado afastada da criação de conteúdo e ter me distanciado para que eu realmente conseguisse focar no que eu precisava focar em muita escala naquele momento. Só que eu sempre fui uma pessoa que amei conversar, né, gente? Eu acho que isso não é dúvidas pra ninguém. Eu tenho muita facilidade em conversar com a câmera. Eu gosto de papear, eu gosto de tagarelar e eu sou uma pessoa muito comunicativa. E aí foi quando eu pensei, eu vou me distanciar da criação de conteúdo, mas como eu não perco essa minha essência de compartilhar as coisas nas redes sociais? E aí foi quando eu criei o Daily. Então eu criei o Daily assim que eu pisei no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu compartilhei no meu perfil aberto, né? No meu perfil que antes era aberto. Eu compartilhei o Daily e falei, gente, é só pra meninas. É pra eu compartilhar um pouco da minha vida aqui, tudo que tem acontecido. E aí eu deixei o arroba. E aí um grupo seleto de meninas me seguiram no Daily. A gente criou uma comunidade. E foi quando eu comecei a compartilhar tudo que tava acontecendo em tempo real aqui. E foi o jeito que eu encontrei de não me sentir sozinha, sabe? Nesse processo. Então, para as minhas divas do Daily, eu gostaria de agradecer, porque são 100 meninas que me seguiam, 100 meninas que faziam total a diferença em todas as fases que eu vivi durante esse 1 ano aqui no Rio. Então, para todas vocês que me pediram pra voltar, a criar conteúdo. Eu queria agradecer imensamente, porque se hoje eu tô aqui, né, se hoje eu pensei em estratégias de voltar a criar conteúdo, de voltar a conversar com a câmera da forma que eu converso, eu tenho certeza que tem o dedinho de 100 meninas que se empenharam em me ajudar muito a compartilhar experiências da vida delas, nas dificuldades que eu tive aqui no Rio de Janeiro durante esse 1 ano. Eu vivi muita coisa durante esse 1 ano, então eu moro
sozinha aqui no Rio de Janeiro e foi uma experiência muito desafiadora. Foi uma experiência que me mudou muito como pessoa, me moldou como pessoa, não só mudou. Foi uma experiência que eu tenho certeza que talvez se eu não tivesse dele, eu teria vivido momentos muito mais solitários do que os que eu vivi. É óbvio que a gente aprende a ficar sozinha e a gente aprende a conviver com os nossos maiores medos, mas compartilhar os meus medos no Daily me ajudaram muito. Então eu queria agradecer demais para todas as meninas do Daily, que hoje não é mais um Daily, né? Hoje eu abri o perfil e aí eu quero trazer um conteúdo, uma criação de conteúdo da minha vida aqui no Rio de Janeiro, neste perfil. Então eu vou deixar o perfil aqui, TY, e aí eu vou explicar o nome para vocês, né? É TYM Costa. Então, TY vem de Thay, o meu nome é THAY, mas eu tenho um colega que foi muito especial pra mim no Canadá. Ele é canadense e ele foi uma das primeiras pessoas que começou a me chamar de Thay, TY. Eu tive uma chefe, de fato, que assim, na primeira vez, na minha primeira entrevista, que foi inclusive nesse lugar que eu trabalhei, na minha primeira entrevista, ela colocou no meu currículo Thay, que era o jeito que ela ia gravar o meu nome. Só que, junto com esse meu amigo que eu trabalhei junto, eu tive uma maior troca de mensagem, então uma maior troca de conversar. E era com ele que eu lembrava que as pessoas me chamavam de Thay por ser um modo mais fácil, né? Só o TY. Então, o M de Moura e o C de Costa. Esse é o arroba, eu vou deixar aqui. Lá eu quero compartilhar a minha vida, o meu dia a dia, que não só engloba a minha profissão, né, a minha carreira como representante comercial, mas também os meus treinos. Eu tenho ficado muito mais focada na minha saúde, não só física como mental. Então, antes o que eu compartilhava no Daily, então as minhas experiências, as minhas dicas, as minhas reflexões, é algo que eu quero voltar a abrir o perfil. E é óbvio, eu não vou compartilhar a minha vida, não como eu compartilhava no Canadá, mas eu acredito que aqui no YouTube eu consiga ser muito mais próxima das pessoas que queiram acompanhar essa minha nova fase da vida, esse meu novo capítulo, que é um capítulo muito especial. O Rio de Janeiro virou algo muito especial pra mim, virou a minha casa, de verdade. Então, quando eu penso em São Paulo, eu penso na casa dos meus pais, e aqui no Rio de Janeiro eu consigo realmente pensar que aqui é a minha casa, que aqui virou a minha casa e que eu não planejo voltar pra São Paulo, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Porém, hoje eu enxergo o Rio de Janeiro como casa e eu sou muito feliz de enxergar ele dessa forma. Eu já contei um pouco pra vocês da minha profissão, né? Então, a minha área de atuação aqui, eu tenho rotinas que nunca são iguais, elas sempre mudam, porque ora eu tô num cliente, ora eu tô viajando, ora eu tô totalmente imersa no escritório. Então, o meu objetivo aqui nesse perfil, aqui nesse canal do YouTube, é mostrar um pouco da minha rotina pra vocês, mostrar como é que funciona, mostrar minha rotina de estudos. Então, não é porque eu morei no Canadá que o meu inglês, ele é 100% perfeito. Eu tenho muito a melhorar, principalmente na questão da gramática. Eu treinei, né, durante esse um ano, eu treinei o inglês aqui no Rio de Janeiro, porque tem muita gente que vem de fora e eu fiz muitas amizades, o que me ajudou muito a treinar o inglês, a treinar, praticar, na verdade, né, praticar a fala. Mas eu tenho muito a melhorar na gramática, então eu tô voltando agora para um curso presencial, o que tem me deixado muito contente, que daqui a alguns meses isso vai ser incluído na minha rotina. Eu tenho a rotina também do MBA, agora eu tenho um cachorro, então eu sempre tive cachorro, inclusive eu tenho até uma tatuagem. Eu tenho até uma tatuagem com as patinhas dos meus cachorros, mas que é só o meu filho, um filho pra chamar de meu, que é o Thor. Então eu vou deixar uma foto do Thor aqui, ele tá lá fora pra ele não ficar a todo momento com as patinhas dele, e aí ser um vídeo mais intimista, que vocês consigam prestar atenção em mim, não nas patinhas dele, mas o Thor virou o meu porto seguro aqui no Rio de Janeiro. Então é realmente uma rotina completamente diferente que eu nem esperava viver, mas que eu sou muito feliz de Deus ter me proporcionado esse novo capítulo, um capítulo tão diferente do que eu tinha imaginado e pensado em traçar pra mim. E aí é onde vem a volta dos conteúdos, né? Quero voltar a criar conteúdo aqui pro YouTube. Eu sinto que o YouTube, ele é um meio que eu possa voltar no conteúdo e acompanhar a minha evolução, acompanhar tudo que eu percorri até aqui. E às vezes ver o vídeo, eu fazia muito isso no Canadá, de ver vídeos antigos meus e pensar assim,
nossa, olha tudo que aconteceu. Infelizmente, eu não tenho mais esses vídeos aqui, mas eu entendo que nada acontece por acaso. Aqui, a partir de agora, é um novo conteúdo, uma nova Taitê. Então, eu tenho o planejamento de mostrar um pouco pra vocês da minha rotina do dia a dia, a minha rotina de trabalho, a minha rotina nos estudos, tudo que envolve os meus treinos. Então, eu tenho passado por nutricionista, as minhas reflexões, porque não deixei de fazer terapia e a terapia foi, assim, um marco essencial nesse um ano de Rio de Janeiro. E um pouco da minha vida, um pouco de lugares que eu venho a conhecer aqui no Rio de Janeiro, um pouco do que vocês quiserem. Então, se você pensa em se mudar para o Rio de Janeiro, ou se você tem curiosidade do que é a vida aqui no Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo. Deixa aqui nos comentários o que você espera desse canal, o que você gostaria de ver nesse canal. Já curte esse vídeo, não sei aonde que é para curtir o vídeo, acho que é para cá ou pra cá, mas se inscreve no canal. Acho que vai ter muitas coisas incríveis pela frente aqui na criação de conteúdo. Eu mostrando pra vocês o que de fato é a minha rotina, a rotina de quem mora sozinha no Rio de Janeiro. Como que é estar aqui numa cidade que não é a sua cidade, longe da família, descobrindo uma nova vida, descobrindo a evolução dentro de uma nova carreira. E é isso. Eu espero que vocês estejam felizes por essa volta, porque eu tô muito feliz, mas que a gente consiga trilhar esse caminho juntos e aprender coisas juntos, compartilhar dicas, reflexões e estar juntos aqui nessa nova caminhada. Beijo!